Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre estudo analítico da reta. Então, pessoal, quando a gente fala de estudo analítico da reta, a gente vai falar de algumas coisas, tá? Simples, nós vamos falar de retas, onde nós vamos ver vários tipos de retas, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver o estudo parte 1, mas também vai ter a parte 2, tá? Porque não dá tudo no primeiro momento. Então, foi dividido em duas partes. Eu espero que vocês acompanhem, porque a aula é simples e fácil de ser entendida. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí. Na matemática, as retas são linhas infinitas formadas por pontos. Elas são representadas por por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para dois lados, indicando que não possui fim, tá? Então, nesse primeiro momento, pessoal, a gente tem que observar bem. Quando ela é indicada, ela tem aquelas duas setazinhas que vocês estão vendo ali no desenho, então ela não tem fim. Ela simplesmente tem o seu início, tá? Já os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. Então, nesse caso aí, tem que ter bastante atenção. A representação da reta, tá? Olhem bem que ela está bem desenhada lá no ponto final, ao lado direito. E os pontos principais indicados por letra maiúscula. Note que as retas podem ser utilizadas tanto na geometria plana quanto na geometria espacial. Então, olha só. Nesse primeiro momento, com certeza vocês têm observado, tá? Algumas aulas lá atrás, como funções, geometria plana, que a gente trabalha muito, tá? E na geometria espacial, a gente trabalha muito gráfico, muito desenho geométrico. Então, nesses casos, as retas são muito necessárias, tudo bem? Às vezes a gente começa a trabalhar isso no sétimo ano, sexto ano, pouca coisa, mas sétimo, oitavo, nono, nós temos bases, tá? Já no ensino médio, a gente vai aprofundar mais o assunto. Então, a geometria mostra os dois pontos. E o lado mais trabalhado é a geometria plana e a geometria espacial. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Nesse caso, são chamadas, respectivamente, de reta no plano e reta no espaço, tá? São retas. Atenção, olha aí. As retas são diferentes das linhas, uma vez que elas não fazem curvas. Então, olha aí, propriedade de retas, né? São propriedades das retas. Normalmente eu falo propriedade de retas. As retas são linhas infinitas. As retas possuem somente uma dimensão, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem que observar que o desenho abaixo, ele mostra. Numa reta, existem infinitos pontos. Por quê? A gente não tem uma notação total. De um ponto ao outro, por exemplo, você põe uma reta, tá, de 0 a 1. Aí o cara diz, mas de 0 a 1 só tem 0 e 1. Não. Ele tem infinitos pontos ali entre 0 e 1. Nós temos infinitos pontos. Tudo bem? Não é só, saiu do 0, chegou no 1. Não. Vai existir vários pontinhos ali ao meio. As retas podem estar entre três posições: horizontal, vertical e inclinada. Então, olha aí abaixo. Ela estará nesses três pontos aí. Como vocês já estudaram no primeiro ano, tudo bem? Então, lá em termos de função qualquer uma delas, vocês vão ver isso aí, tá? Dentro do plano cartesiano. Posições de retas. Olha aí, se eu já falei de posições de reta, vocês estão vendo aí no desenho. Então vamos lá. Tipo de retas. Retas paralelas. São aquelas duas retas que elas têm o mesmo sentido, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, tá? Então aí não interessa se ela vai estar vertical, horizontal ou diagonal, como a gente fala, inclinada. Mas a gente fala diagonal. Então, ela pode aparecer no plano, ela pode aparecer individualmente. Tudo bem? As retas perpendiculares. Então,
É só observar o gráfico. O que são retas perpendiculares? Possui um ponto em comum, o qual forma um ângulo reto de 90 graus. Ou seja, é o plano cartesiano que vocês conhecem. Tudo bem? E aí ele tem a sua demarcação. No eixo X, ela é representada pela letra T, nesse caso aí, tá? E na vertical aí, ela está sendo representada pelo S, sendo que nós temos ali um ângulo de 90 graus ao meio. Então, olha aí, falando de retas transversais, elas podem vir nesse sentido só em retas perpendiculares? Pode, mas pode também vir em outro sentido, tá? Não é só nesse modelo aí. Então, as retas transversais são retas transversais às retas, ou seja, outras retas, e definida como uma reta que possui a interseção com as outras retas, ou seja, com 2 ou 3, 4, 5 retas a mais. Nesse caso aí, vocês vão estar vendo só 2 retas, mas a reta inclinada ou a diagonal que está passando, ela pode cortar mais retas se acaso obtiver no ponto, tudo bem? Nós vamos ver agora também as retas coincidentes. Diferente das retas perpendiculares, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. Então veja aí, a reta R, a reta S, então nós podemos dizer que R é igual a S. Como assim? Ela só abre espaço, ela não tem ponto demarcado, ela só abre espaço para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, qualquer ponto que você observar ou pedir, a reta vai ter. Falando agora de retas concorrentes, são 2 retas que se encontram em determinado ponto, tá? O seu vértice, aí eu vou parar ali no vértice, na palavra, e a gente olha para a definição. O vértice é aquele encontro, tá? Pode ser um plano cartesiano, também pode não ser, pode abrir em outro ângulo, não só no ângulo de 90 graus, qualquer ângulo ela pode abrir. Sendo que a primeira principal é uma reta de 180 graus. A reta que vai cruzar, ela não tem um ângulo definido, ou seja, um ângulo exato. Então, pessoal, vamos falar agora de retas coplanares, tá? As coplanares são aquelas retas que ficam no espaço, ou seja, você não coloca elas nos planos cartesianos, tá? Elas ficam muito vazias. São retas que estão presentes no mesmo plano. Ou seja, se você observar aí, ela está dentro de um retângulo. Aí pode dizer, não, está num plano. Ela também pode ficar no plano cartesiano, só que ela não corta e nem encosta nos eixos, tá? Então ela fica muito vazia. Nesse caso aqui, nós também vamos ter as retas reversas. Ou seja, observem bem que nós temos aí 2 demonstrações. Diferente das retas coplanares. Esse tipo de reta estão presentes em planos distintos. Então, se você olhar bem, ela é bem diferente, tá? Então, elas ficam muito soltas. Você não tem uma ideia para onde elas vão. E aí, pode acontecer qualquer coisa. Então, vamos lá. Vou mostrar agora um exemplo. O exemplo 1. Coloque verdadeiro ou falso, tá? Nas sentenças abaixo. Eu já deixei bem resolvido aí, tá? Olha só, as retas são linhas infinitas? Sim, com certeza. Os segmentos de reta determinam uma parte da reta? Sim, com certeza ela determina sim, tá? Aí a letra C, os segmentos de reta são maiores que as retas? Não, aí é falso, tudo bem? As semirretas são infinitas dos 2 lados? Claro que não. Só as retas que são infinitas. As semirretas não são infinitas. E o E? As semirretas são infinitas de um lado? Sim, de um lado sim. Dos 2 não, tá? Então vejamos aí. Nesse caso aí, ó,
Quais as figuras abaixo são semirretas? Aí não tem muito o que discutir, né? Aí então dá para ver totalmente a letra C, né? E a letra D. Que observem bem, elas estão bem demarcadas. A letra D, ela tem o início ali, ó, do B ao infinito do lado esquerdo. E a letra C, ela vem demarcando os pontinhos, ponto a ponto. Tá? Ela vem demarcando ponto a ponto ao infinito, para o lado direito. Já a letra A é uma reta comum, ela vai aos dois lados. Então ela não é uma semirreta, ela é uma reta. A B também, a B ela não tem demarcação, ela só tem 2 pontos. Tá? E a letra E também só tem 2 pontos. Então a gente não pode considerar uma semirreta. Ela por quê? Porque eles estão numa reta. Então vejamos aí um exemplo simples e prático e rápido. Lembrando que lá no início nós falamos que trabalha muito na geometria espacial. Olha aí a geometria espacial. Quantos segmentos de reta possui um cubo? Aí sim, olhando bem, a gente pensa 2 vezes, né? Mas é bem simples, pessoal. Não tem muita dificuldade. Então vejamos. Resposta. Ao analisarmos, tá, a figura, podemos concluir que o cubo possui 12 cantos, não é isso? Os quais são denominadas arestas. E as arestas, por sua vez, são segmentos de reta. Logo, o cubo possui 12 segmentos de reta. Com isso aí, a gente pode olhar que a resposta aí é a letra D. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.